Amém. Pode se assentar. Aleluia. Eu ouço desde que me converti que os anjos louvam, cantam e adoram ao Senhor. Então eu creio que quando nós estivermos na eternidade, não sei o que vamos fazer lá, mas eu sei que adorar e louvar vamos. Creio que vai ser como nós estamos nos sentindo agora. Aquela paz que invade, que vai mexendo com a gente lá dentro, porque a gente vai sentindo a presença de Deus, né? Amém? O tema da palavra de hoje é um tema que às vezes você até já falou sobre isso, já ouviu alguém dizer sobre isso. Mas eu quero mostrar para você na palavra que isso que nós vamos declarar como tema é verdadeiro, é real e é para sempre. Amém? O tema da palavra é Deus tem o melhor para mim. Agora eu gostaria que você repetisse, mas coloca a mão aqui, ó. Quando a gente fala para pôr a mão aqui, por que será? É para você sentir, para ter sentimento mesmo. Te pertence. Te pertence. Amém? Então vamos repetir no 3, tá? 1, 2, 3. Deus tem o melhor para mim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pela tua presença aqui, Pai. Eu quero te agradecer porque o que o Senhor quer que nós reconheçamos como verdade hoje, pode mudar nossas vidas. Então nos abençoa, Pai, quando estivermos aqui, Senhor, sendo o teu instrumento para falar da tua palavra. Que o teu Espírito Santo tenha total acesso aos corações e mentes neste lugar. E tudo, Senhor, que for contrário à tua palavra agora, seja repreendido em nome de Jesus. Toma a nossa mente, o nosso coração, Deus. Te peço em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí no Salmo 34. Salmos, capítulo 34. Esse salmo é muito lindo. Muito lindo. Tem vários versículos deles que se tornaram louvores. Porque salmos são cânticos. Tem um aberto aqui já, irmão. Deixa aqui do ladinho e eu já te agradeço. Obrigada. Salmos são cânticos, né? E esse aqui, muitos irmãos nossos transformaram aí em louvores nos dias atuais. O versículo 3, por exemplo, engrandecei ao Senhor comigo e junto exaltemos o seu nome. Depois tem aquele lá, olhai para ele, sede iluminados, no versículo 5. Versículo 6 também virou um louvor. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Todos esses são louvores. Que se você tiver curiosidade, você coloca lá no Google louvor, com essa palavra que a gente leu, vai sair o louvor aí, em várias versões, nos grupos que cantam. Por que eu estou falando isso para você? Porque você pode louvar a palavra. Você pode orar a palavra, você pode declarar a palavra, e isso vai fazer diferença na sua vida. Isso vai fazer mudança na sua vida. E é tão verdade isso que eu estou te dizendo, que quando você está muito chateado, com muitos problemas, você pode perceber que você logo perde a vontade de orar, de ler a Bíblia, e não tem vontade de cantar, não tem vontade de ouvir louvores. Você tem vontade de ficar quieto, às vezes chorando, às vezes num cantinho sozinho, não quer ver pessoas.
Quando o que vai libertar você de qualquer coisa ruim que você esteja passando é exatamente o contrário. É orar, é ler a palavra, é louvar ao Senhor. Amém? Então, o versículo que eu quero ler com vocês é o versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Eu estou na versão Almeida. Em outra versão diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado ou feliz o homem que nele confia. Você só se refugia em quem você confia. Por isso que ambas as versões estão perfeitas. Se você confia no Senhor, você se refugia nele. E quem faz isso é feliz. Não está dizendo que quem faz isso não vai ter problemas. Mas vai ser feliz. Porque mesmo em meio às lutas, dificuldades, você sabe em quem você pode confiar. E esse versículo saltou diante de mim, hoje, pela manhã, bem cedo, porque diz aqui: provai e vede que o Senhor é bom. Você precisa provar isso. Você não pode viver pela experiência dos outros, ainda que seja bênção, seja testemunho para a sua vida, ainda que você veja toda a palavra da Bíblia aqui como testemunhos vivos, tiveram uma presença de Deus e viveram algo extraordinário de Deus, então são testemunhos vivos. Não foi só para aquela época, são para hoje. Mas e para você ver realmente a bondade de Deus? Você precisa provar. Você precisa sentir. Amém? Amém. Vamos trazer isso para um exemplo bem comum. Alguém faz um doce lindo, gostoso, e come diante de você, e fala: está uma delícia. E você olha e você fala: deve estar mesmo. Mas você vai saber mesmo se está, se você não provou? Você só acha, só imagina. Agora, se você provou, você fala: está mesmo, está uma delícia, está maravilhoso. É dessa forma que o salmista está dizendo para mim e para você. Provai, provai, provai e vede que o Senhor é bom. Se você nele confiar, se você nele se refugiar, você vai ser um homem feliz. As pessoas vão olhar para você e vai falar: você é diferente. Tem alguma coisa diferente em você. É por causa disso. Porque você tem em quem confia. Amém? Eu quero ler com você o texto de alguém que provou. Alguém muito improvável que provou que Deus é bom. Abra aí, Mateus, capítulo 8. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? Mostra que você está aqui. Que Deus está falando com você, que você está entendendo, vai inculcar. Amém? Glórias a ti, Senhor. Estamos entendendo, Pai. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 1. Jesus cura um leproso. Nós fomos ministrados aqui sobre a cura de 10. E que voltou um para agradecer. Amém? Agora nós vamos ser ministrados sobre a cura de um. Eu falei: Senhor, o Senhor está falando de novo como faz de novo? Lembra do faz de novo? A segunda multiplicação? Agora é a segunda cura de leproso registrada aqui para a gente. Amém? Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Jesus desceu desse monte aí. Ele, nos capítulos anteriores, se você for ler, a partir do 5, vai ser sobre um grande sermão. O Sermão da Montanha. Que tem muitos ensinamentos.
Quais? Lição de casa. Mateus, a partir do capítulo 5. Amém? Até o 8, que é onde você está sendo ministrado hoje. Amém? Amém. Quem entendeu, diga amém, levanta a mão. Amém. Vai ler a partir do capítulo 5, que se trata do sermão do monte que antecedeu isso aqui. Amém? Então, Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. Vamos dar uma paradinha aqui. Tinha grande multidão, uma gente enorme lá, uma grande quantidade, enorme quantidade de pessoas, multidão. E do meio dessa multidão saiu um leproso. Isso já é algo que não poderia acontecer naqueles dias, naquela época. Por quê? Porque você já foi ministrado na outra pregação sobre a cura dos leprosos, que quem se tornava leproso tinha que ficar afastado das pessoas. Eles eram considerados imundos, impuros, eles tinham uma doença mortal, que não havia cura e altamente contagioso. Então, eles eram assim, nossa, totalmente excluídos. Eles eram expulsos mesmo de viver junto. E eu não pesquisei isso, mas vale a pena pesquisar. Essa condição de ser excluído, essa condição de ser banido, veio vindo, até que se descobriu a cura para a lepra, então chamada hanseníase. Por quê? Tem uma cidade do interior aí que nós passamos, você vai lembrar o nome da cidade? Tinha um antigo leprosário, que era onde ficavam as pessoas com lepra. Era um hospital de leprosos. Isso mesmo, irmão, glória a Deus. Nós passamos, o hospital está desativado, uma área enorme. E eu olhei e falei, olha, aquela situação de exclusão, ela veio. Até se chegar no tratamento e cura de hoje em dia, que apesar de se ter o tratamento, ter a cura, é algo difícil. Demanda bastante tempo, cuidado. E esse homem, então, sai e vai ao encontro de Jesus. Aí eu falei, Deus, que coisa linda. Porque se ele fosse descoberto, nossa, ele ia sofrer muito se ele fosse descoberto. Ele ia sofrer muito. Todas as penalidades poderiam cair sobre ele. E aí o que achei interessante, esse leproso sabia da sua condição, sabia que não lhe era permitido isso, sabia de tudo que era contrário. Mas ele foi. A mulher do fluxo de sangue estava na mesma condição, considerada imunda, considerada repudiada, considerada excluída. Ela também foi. Só que ela foi de uma forma mais sutil, de uma forma menos aparente. Ela foi quietinha. Coisa de mulher, né? Quietinha. E falou consigo mesma, se eu tocar na veste dele, eu já vou ser curada. Se eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. Mas o que ela e ele tiveram de comum? Sua situação terrível e a coragem
embasada por fé. Porque não adianta você ter fé e não ter coragem. E não adianta você ter coragem, mas não ter fé. Amém? Está entendendo? Eles foram até Jesus. E esse homem, então, ele chega diante de Jesus, ele não chega pedindo. Ele chega primeiro adorando. Aprende isso, irmão. Aprende isso. Seja qual for a sua condição. Não chega pedindo. Não chega só reclamando e falando, eu estou precisando, eu quero, eu preciso, eu necessito, olha para mim. Chega adorando. Chega adorando, chega adorando, chega reconhecendo que Ele é, que Ele é, que Ele é. Porque foi isso que Ele fez. Ele chegou adorando e o chamou de Senhor. Ele reconheceu que Ele era divino. Porque relatos já se tinham ouvido sobre Jesus. Já sabia que Ele não era um homem comum. Mas nem todo mundo acreditava. Como hoje também tem um monte de gente que não acredita. Mas e quem acredita? Quem acredita precisa reconhecê-lo. Precisa adorá-lo. E ele chegou e disse, Senhor. Agora que eu achei bonito. Achei lindo mesmo. Senhor, eu estou aqui. Enfrentei tudo isso, os perigos que eu enfrentei para chegar perto do Senhor. Cura aqui esse pobre homem. Está sofrendo tanto. Foi assim que ele fez? Senhor, se quiseres. Ou seja, poder ele tem. Falta ele querer. Se quiseres, podes tornar-me limpo. Senhor, será que você pode aí me curar? É se quiseres, porque poder Ele tem. Amém? Senhor, todo o poder é teu. E diante dessa situação, se for a tua vontade, opera. O meu desejo, Deus, é esse. Mas eu me rendo à tua vontade. A tua vontade é melhor que a minha. Então eu me rendo, Deus. Eu me rendo. Então essas são as características de quem está indo diante de Deus. Coragem. Ir. E tem tanta gente que não tem coragem de ir, que acha muito difícil. Mas o Senhor está de olho. Ele procura os verdadeiros. Por quê? Porque existem muitos que não são verdadeiros. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus, o meu compromisso é contigo, eu estou firmada é contigo. Se o Senhor fizer o que eu estou te pedindo, amém. Se o Senhor não fizer, eu sei que o Senhor vai fazer algo melhor do que eu estou pedindo. É melhor, Deus, é melhor, é melhor. Nunca vai ser pior, nunca vai ser pior. Nunca. E agora eu quero te mostrar o teu Jesus, o meu Jesus, que é lindo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou. Eita, Jesus lindo. Gente leprosa podia ser tocada? De jeito nenhum. Não podia ser tocado. Estava até na lei. Não podia ser tocado. Gente leprosa não podia ser tocada. E Jesus, vendo, o tocou. Primeira coisa que Jesus fez, quebrou a barreira
emocional da alma daquele homem, de ser uma pessoa intocável, de ser uma pessoa excluída. Jesus o tocou e disse: quero. Faz toda a diferença, porque Jesus ali mostrou o seu querer, mostrou que ele não estava ali só cumprindo um plano divinal, algo que está já determinado por ele ser um homem de Deus, abençoar a todos e fazer o que o Pai lhe havia dito. Ele se posicionou mostrando o seu querer. Eu quero. É o que ele diz para mim e para você: eu quero a sua vida, eu quero te abençoar, eu quero cuidar de você, eu quero entrar na sua vida. Ele está continuando dizendo esse quero. Por quê? Porque faz toda a diferença. Alguém realmente querer fazer alguma coisa por nós. Alguém se posicionar por nós. Alguém se colocar na vida e na situação por nós. E ele falou: eu quero. Ser limpo. Tudo que estava sobre a sua vida, de maldição, de doença, de enfermidade, de exclusão, ser limpo disso agora. É esse Jesus que tem a minha vida e que tem a sua vida. Se você disser eu quero. É por isso que Jesus é maravilhoso. Ele dá o exemplo de posicionamento. Ele mostra como que a gente tem que ser. Sabe, irmãos, não tem que ter alguém falando para você: vai para a igreja, não falta no culto, olha, não deixa o culto. É você que tem que se posicionar e falar: eu quero. Sou eu que quero. É eu que decidi isso para a minha vida. Porque Jesus se posicionou: quero ser limpo. E não foi de qualquer jeito. Foi com o toque dele. Por quê? Porque ele poderia apenas ter declarado de longinho: seja curado agora. E ele seria. Mas com esse toque, ele mostrou para mim e para você que tem barreiras que precisam ser quebradas. E são quebradas quando nós tocamos. Nós precisamos continuar tocando as pessoas, tocando o coração das pessoas, abraçando as pessoas, amando, cuidando uns dos outros. Amém? O que diferencia mesmo um povo de Deus de um povo religioso é isso aqui. É o eu quero, eu te toco, eu cuido, eu estou aqui. Porque esse homem, nós não sabemos a história dele. Nós não sabemos quanto tempo ninguém estava tocando nele. Satanás faz isso com as pessoas. Ele afasta as pessoas. Ele afasta. Ele não tem outra forma de operar. Ele opera desse jeito. Desde sempre. Pessoa em depressão se afasta. Quando tem a briga num casamento, o casal, em vez de ficar mais juntinho, se afasta. Teve o Covid, uma doença maligna. Primeira coisa que o Covid fez: afasta. Ninguém pode chegar perto de ninguém. Ninguém pode tocar ninguém. O afastamento é maligno. A doença desse homem era maligna, em todos os sentidos.
e o do afastamento também. E a primeira coisa que Jesus fez foi tocar-lhe, para mostrar que Jesus é aquele que vem e pega você de volta, te abraça. Você já sentiu um abraço de Jesus? Ai, nunca senti, pastora. É porque você nunca fechou os olhos, nunca orou pedindo para o Senhor te abraçar. Porque se o fizer, você sentirá o abraço dele. Porque é esse Jesus aqui que toca o leproso, o imundo, que não deixou aquela mulher que foi quietinha, despercebida. Porque quando ele disse, alguém me tocou, os discípulos falaram, todo mundo está te empurrando aqui nesse meio dessa multidão. Como alguém te tocou? A multidão te espreme, mestre. Ele falou, não, alguém me tocou diferente. De mim saiu o poder. E ela, que estava escondida, teve que se apresentar. E ela diz, fui eu. E o Senhor a chama de filha. Filha, grande é a tua fé. O Senhor a abraçou ali com essas palavras. Amém? E o Senhor falou para ele, quero ser limpo. Algum tempo depois, ele ficou purificado. Foi assim? No mesmo instante. No mesmo instante, no mesmo instante, no mesmo instante, no mesmo instante. Por quê? Porque essa era a vontade de Deus. No mesmo instante. Foi assim com Naamã? Não. Foram 7 mergulhos. Não foi no primeiro, nem no segundo. Foi só no 7º. Porque Deus faz o milagre como Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E para cada um é de um jeito. Tem gente que vai passar por um processo. Tem gente que vai ser no mesmo instante. O que é o importante? O importante é o milagre. O importante é a presença de Deus no percurso. O importante é a nossa coragem de não desistir. Isso que é importante. É isso que tem que estar na tua vida e na minha vida. Amém? Disse-lhe então Jesus, olha, importante isso aqui. Olha, não conte isto a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Olha, não conte isto a ninguém. Então, ele não foi no meio da multidão ali. Não foi algo exposto. Amém? Vai e faz tudo certinho. Vai procurar o sacerdote primeiro. Mostra para que ele verifique. Faz tudo como tem que ser feito. E depois, isso vai servir de testemunho. Serviu porque chegou até nós. Serviu porque chegou até nós, amém? É importante nós cumprirmos tudo certinho e depois chegarmos nos testemunhos, porque esse testemunho vai chegar em outras vidas, vai abençoar outras vidas, vai ser o que vai sustentar a tua própria fé, o teu testemunho. Vai mostrar para alguém que o Deus que você serve cuida de você. Porque passar por um testemunho, irmãos, é tão bonito na hora de dar o testemunho. Na hora de dar o testemunho. Mas e na hora que você está passando o processo? Na hora que você está lá chorando, sofrendo,
clamando. Não é fácil. Não é fácil. É preciso ter aquela fé que isso é um tempo. E o tempo, como na Bíblia diz, passa. São ciclos, vai passar. E aí você aguenta firme para poder dar esse testemunho. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque Jesus cuida na como é que é a palavra? Integralidade. Ele cuida de forma total. Não fica nada de fora. Por que eu estou te dizendo isso? Tem tantas coisas que Deus já fez na sua vida, mas tem tantas coisas ainda que você fala, Senhor, isso eu ainda preciso, isso eu ainda necessito. Deus, isso ainda eu vejo. E você acha que esse Jesus aqui, que toca, não vai cuidar de todo o resto? Você acha que ele vai fazer assim? Não, vou fazer só isso aqui, ó. O resto, você fica aí, com todos esses seus problemas aí. Não. Ele vai fazer no integral, no total, na integralidade. Amém? Ele tocou o homem e deixou o homem, então, sentir aquele toque abençoador. E curou o homem. Isso é integralidade. Ele não apenas curou e mandou ele ir. Ele cuidou daquele homem. E o que eu vejo? Eu vejo que Jesus é intenso. O amor dele é intenso. É forte. É desprovido de preconceito. E os crentes de hoje? Ah, Jesus, não vou falar não. E os crentes, irmão? Os crentes precisam aprender tudo isso. A gente precisa aprender a estar cada dia buscando de Deus tudo isso que Ele tem. Por quê? Porque lá na sua casa vai ter alguém que não é sempre fácil. Lá no seu trabalho vai ter aquela pessoa que quer puxar às vezes até o teu tapete para pegar o seu lugar. E agora vamos apertar mais? Vamos subir? E na igreja? Na igreja vai ter aquele que é difícil, que às vezes não é simpático, que às vezes não é carinhoso. E aí o que você faz? Deixa, tá? Não falou comigo, também não falo. Toca, irmão. Toca, irmã. Toca. Senhor, eu ainda não estou nesse processo, ainda não estou conseguindo. Então ora. Então ora. Então ora. Então ora. Porque se a gente for fazer tudo conforme só o nosso querer, então o nosso eu que devia estar morto e crucificado com Jesus ainda não está. Crucifica ele. Põe ele lá no lugar. Você está falando para eu perdoar? Estou falando para você perdoar. Você está falando para eu amar? Estou falando. Eu não tenho condição de amar, pastora. Então não ama com o teu amor. Ama com o amor de Deus. Porque tem pessoas que vai ser fácil você amar. Tem pessoas que vai ser fácil você abraçar, tratar bem. Porque é teu próprio amor ali, ó, envolvido. Mas as mais difíceis, peça para o Senhor. Peça amor para o Senhor. Peça ajuda para o Senhor. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos disso. Irmãos, se nós não perdoarmos, não vai sobrar ninguém. Sabia? Se eu resolvo não perdoar,
Se você resolve não perdoar, se você resolve não perdoar, todo mundo aqui resolve não perdoar, não sobra ninguém. Tem gente que olha e fala assim: nossa, quanto tempo de casamento! Você consegue imaginar quantas vezes esse casal teve que se perdoar para estar há tanto tempo casado? Porque se não tivesse perdoado, já tinha separado. E aonde você acha que Jesus estaria aprovando? Quando você perdoa e toca? Ou quando você vira as costas e vai embora? Quando você perdoa e toca. Porque Ele deu o exemplo primeiro. Ele deu o exemplo primeiro. E o maior exemplo que Ele deu, que eu falo: Senhor, isso aí é muito forte para mim, é que quando Ele estava sendo crucificado, judiado, cuspido, envergonhado, Ele falou para o Senhor: Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Perdoa. Ele não falou: Pai, manda fogo do céu e esse mando de gente que está aqui fazendo tudo isso de ruim, manda fogo, queima eles. E Deus não podia fazer isso? Pelo menos para aquele povo que estava ali? Podia, né? Podia. Nós já vimos a ira de Deus consumir as pessoas ruins. A terra não abriu e caiu lá o Corá e toda a tropa dele no deserto? Sim ou não? Sim. Era gente ruim. Caiu lá e pum, a terra engoliu. O Senhor não mandou fogo lá do céu, derrubou lá os egípcios, lá as coisas deles, lá morreu um monte de gente também. E por quê? E por quê que aquele povo que estava ali cuspindo em Jesus, judiando de Jesus, o Senhor não mandou um fogo consumidor lá, para consumir aquele povo, para Ele mostrar que Jesus era Jesus? Porque Jesus queria ensinar o perdão. Pastor, o que tem a ver o perdão com o tema? Deus tem o melhor para mim. Quer viver o melhor? Perdoe. Quer viver o melhor? Tenha fé. Tenha coragem. Quer viver o melhor? Se posicione. Se posicione. A gente sempre tem ensinado aqui. A gente aprende com Jesus. Nós queremos ser discípulos de Jesus. Nós estamos fazendo tudo para isso. Somos desafiados e confrontados por causa disso. Se você está sendo discipulado sobre o perdão, vai aparecer situação que te desafia a perdoar. Se você está sendo discipulado sobre submissão, vai aparecer situações que você vai ser confrontado nisso. E o que você precisa fazer? Se posicionar. Se posicionar. Se posicionar. Se posicionar. Amém? Deus tem o melhor para mim. Todo mundo bateu aqui e ficou feliz. Deus tem o melhor para mim. Mas o que eu vou fazer para esse melhor chegar? Quero. Vou. Amém, igreja? Feche os seus olhos. O Senhor cuida de nós em tudo, na integralidade. Quando eu ministrei sobre a segunda multiplicação de pães, o povo lá, a multidão já estava com Jesus há 3 dias. Estavam alimentados espiritualmente.
Jesus podia mandá-los embora para que cada um buscasse seu caminho, se alimentasse na sua casa. Mas o Senhor também falou: eu quero alimentar esse povo. Eu não quero que eles possam ir e desfaleçam num caminho de fome. Jesus cuida de nós. Seja a nossa necessidade uma cura, um alimento, um abraço, um toque, o Senhor nos cura. Porque Ele quer, porque Ele quer, porque Ele quer. Pode ser imediato, instantaneamente. Pode ser um processo. Mas Ele quer, Ele quer. Vinde a mim, Ele fala. Vinde a mim, vinde a mim. Vinde a mim, você que está cansado, você que está oprimido, você que está desanimado, você que está desesperançado. Vinde a mim, vinde a mim. Irmãos, eu não sei o quanto Deus falou com você nessa palavra. Eu sei que comigo Ele falou demais. Tocou muito, muito mesmo. Então, diante do Senhor, diante dEle, você que precisa ser tocado por Ele, você que precisa falar: Senhor, olha, eu quero. Você que precisa do toque de Jesus. Eu ouvi algo interessante hoje, que o altar de Deus precisa ser edificado na nossa vida. A gente precisa edificar um altar na nossa vida para Deus. Edificar um altar é separar-se. Edificar um altar é buscar. Edificar um altar é pedir perdão. Edificar um altar é tudo isso. Aqui na igreja, quando a gente vem até o altar de Deus, representado aqui na frente com esse púlpito, nós estamos colocando a nossa vida nas mãos do Senhor. Estamos depositando nele a nossa confiança. Estamos depositando diante dele tudo o que temos e tudo o que somos. Então, se o Senhor falou com você, vem aqui nesse altar. Eu quero pedir para o pastor estar tocando você, tocando a sua vida, orando por você. Porque um toque de Deus muda, faz diferença na nossa vida. Então, você que precisa, olha, eu preciso desse toque de Deus hoje. Vem aqui, para o pastor tocar a sua vida e orar.